Continuando hoje o estudo do livro Colombo e o Mistério dos Templários na América, de William F. Mann. Muita chuva hoje aqui na Lajedo, graças a Deus. Aqui na Casa da Paz hoje a chuva muito gostosa. Vamos iniciar hoje o estudo do livro Os Templários na América. Boa tarde, irmãos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo e demais amigos aqui do Facebook, Instagram, Telegram, dos grupos do WhatsApp da Nova Ordem de Cristo. É um prazer imenso estar com vocês, certo? Hoje, dia 28/3/2022, às 13h40. Bom, vamos dando continuidade ao nosso estudo, certo? A partir da página 44. Storch é certamente o mais famoso de todos os círculos de pedra, mas só nas Ilhas Britânicas existe mais de 900 anéis de pedra e ainda conservados. Estes monumentos podem indicar a misteriosa movimentação do homem do Neolítico, da Idade do Bronze, e diz alguns dos celtas que os construíram em toda a Europa setentrional e ocidental no decorrer de muitos séculos, desde 4000 a.C. até 1500 a.C. Foi o engenheiro escocês aposentado, professor Alexander Thor, que primeiro pesquisou muitos círculos e anéis de pedra e propôs que eles eram usados para assinalar os dias exatos de vários solstícios e prever eclipses solares e lunares. Tom concluiu que Temple Wood, em Age, Escócia, era usado para fazer observações precisas do ocaso da Lua ao norte e ao sul, e em declinação de várias máximas, uma espécie de não movimento da Lua que ocorre aproximadamente a cada 19 anos e meio. Essa explicação, na verdade, bem simples para milhares de sítios megalíticos situados em todo o mundo, certamente levaram uma ideia fascinante. Uma sociedade ou sociedades específicas foram capazes de estabelecer suas posições relativas ao redor do globo, em termos tanto de latitude como de longitude, e, portanto, através da geometria mais simples, foram capazes de mapear essas posições. Da perspectiva do comércio mundial, essa capacidade teria representado poder absoluto. Bom, continuando agora na página 44, mapas antigos. Como diz em seu Maps of the Oceans, o inglês é muito ruim, viu? Charles Rapide dedicou muitos anos à análise dos primeiros mapas portulanos, mapas usados principalmente por navegadores, contendo rosas dos ventos, características que fornecem direções de bússolas e instruções de navegação. Essa busca de sinais de informações sobre a Terra, independentemente do que se possuía como conhecido na época em que os mapas foram feitos. Alguns desses mapas foram copiados e recopiados ao longo dos séculos, de originais desaparecidos, que no passado foram conservados na antiga Biblioteca de Alexandria. Bom, vamos dar uma parada aqui para uma breve análise. Como eu venho falando para vocês, sempre aqui no canal Arte e Reformista TV, nós templários obtivemos esses mapas, que são considerados aqui no livro como mapas portulanos,
como uma tradição familiar, certo? Após o José do Egito ter entrado no Egito, ter se transformado em vizir do Egito, governador do Egito, com Apopes I, né? Que era o faraó da época, com o faraó Iquiso. Então, faz necessário que saber que após a saída da múmia de Jacó do Egito, foi levado esses mapas que foram trazidos por Osíris, e eles eram feitos em folhas de ouro, certo? Então esses mapas vieram a Osíris, que tinha saído daqui depois do último dilúvio, último cataclisma, e ido para o Egito. E lá ensinou a agropecuária e a irrigação aos povos que sobreviveram, né, ao cataclisma do Egito global daquela época. Bom, então uma parte desses livros, desses mapas, ficaram em Alexandria, e outra parte que ficou de posse dos descendentes de José do Egito e de Jacó. Então, um dia, os descendentes de José, né, e que também foram ser descendentes de Cristo, invadiram a biblioteca de Alexandria, levaram todos esses pergaminhos, todos esses conhecimentos para os túneis de Ezequiel, abaixo do templo de Salomão, e foi tocar o fogo na biblioteca de Alexandria. Ela pegou fogo por nada, só apenas era apenas para despistar as pessoas, entende? É só para que possamos ter um conhecimento maior e melhor de como os cavaleiros templários tiveram acesso. As escavações feitas embaixo sob o Templo de Salomão era para encontrar dentro das cavernas de Ezequias, que ficava abaixo do Templo de Salomão, esses documentos e ouro, certo? Vamos dar continuidade ao vídeo, né? Tudo indica que esses originais encerravam conhecimentos surpreendentemente precisos sobre terras ainda não descobertas, segundo a história conhecida, viu? Quando o original e mesmo as cópias foram feitas, inclusive as da América do Sul e da Antártida. Aí aqui tem um ponto para começar, para estudo, viu? Holy Agros Atlantic 95. Grande parte das informações gerais de Braille sobre os mapas portulanos se baseia em Maps of the Ancient King, Evidence of Advanced Civilization de Charles H. Rapkido, que chegou a essas conclusões depois de uma exclusiva pesquisa em centenas de mapas antigos e de reportagem de exemplares importantes numa projeção moderna. Segundo Hoppe, esses mapas constituíam a primeira prova irrefutável que existia povos avançados antes de todos os grupos tradicionais conhecidos. Veja, antes de continuarmos aqui na página 45, sabemos que a igreja, para sustentar a hipótese da criação do planeta em 5.000 anos, e os cientistas, para não perderem a paz com a igreja também, dataram muitas descobertas para até 5.000 anos antes de Cristo, né? Para evitar esse problema. Mas hoje as civilizações estão aí aparecendo, se mostrando, e é praticamente inviável manter essa teoria, né? Apenas pelo ego, né?
Falando sobre o ego, um pouquinho, dizendo aqui o assunto do livro, cada um de vocês analise muito o ego, o orgulho, porque o ego e o orgulho são elementos que atrapalham a nossa evolução espiritual, né? Cada vez que eu estudo mais e as lembranças de outra existência vão ficando mais precisas no meu subconsciente, eu vejo quanto eu agi apenas por orgulho, por desejo de vingança, depois do assassinato de Felipe o Belo em 1314. E aí, 700 anos praticamente parado na minha evolução espiritual, apenas por ódio, rancor, mágoas e desejo de vingança. E teve reencarnações que eu persegui o que eu defendia quando fui Cavaleiro Templário. Veja como é que é o orgulho, né? Eu e o Papa Sixtus, né? Eu era filho do Papa Sixtus com uma camponesa, né? Com uma moça simples, né? Dos feudos da Itália. O Papa Sixtus que havia sido Clemente em outra existência. E aí perseguimos pessoas que faziam parte do, do, do que eu defendia quando era templário. O orgulho, o ego, ele nos cega. Então, muito cuidado com essa doença psicológica. Bom, o ego nós temos que ter, é claro, né? Senão nós baixamos a nossa autoestima, mas tudo tem que ser bem dosado. Bom, um desses mapas portulanos que revelam uma exatidão espantosa e inexplicável é o assim chamado mapa de Peri-Reis, na figura 111, pintado em pergaminho e datado de 919 d.C., né? Ano da heresia do calendário islâmico, que corresponde a 1513 d.C. Ele é assinado por um almirante da marinha turca chamado Peri ibn Enrimen, considerado seu autor. Acredita-se que o mapa tenha sido uma composição a partir de um conjunto de 20 mapas desenhados na época de Alexandre o Grande, em torno de 322 a.C., baseados numa projeção azimutal equidistante maior. Ele mostra os continentes americanos com maior exatidão do que qualquer mapa elaborado 200 anos depois. O mapa de Peri-Reis sobressai-se principalmente pelas anotações detalhadas do autor sobre as fontes de suas informações. O mapa completo inclui os continentes da África e da Ásia, e de acordo com o próprio Peri-Reis, pretendia ser um mapa dos 7 mares. Outro aspecto impressionante desse mapa é o nível extraordinário de detalhes do litoral e do interior da América do Sul, embora a escala seja um tanto inexata. Ele mostra uma cadeia de montanhas expressas e elevadas como origem dos rios que correm para a costa oriental da América do Sul. Bom, uma cópia dessa, em pergaminhos, foi usada por mim, Jacques Molay, para vir sair da França para cá, para o Suriname, certo? Para a Guiana Francesa e para o Iapoque, certo? Paramos hoje onde era o Iapoque, tentamos entrar pelo rio, mas ele não era... Ele era navegável, mas nós tínhamos medo de ir lá na frente a nau parar. Então nós entramos mais um pouquinho acima do Suriname. E então, como lhe falei nos vídeos anteriores dessa mesmo estudo, começamos a montar a colônia do Grau, lá às margens do grande lago do Suriname, certo? Ele foi ampliado por uma hidrelétrica. Existem algumas cidades ao redor, como eu já falei, e eu vou buscar fazer pesquisas arqueológicas nesses
nessas cidades vizinhas ao rio, certo? Veja, a gente aqui na gente tá chovendo, graças a Deus, eu gosto muito da chuva. Bom, o mapa de Peri Reis sobressai. Foi demonstrado que essas montanhas constituem a Goiânia e a região serranas do Brasil. Alguns outros mapas misteriosos desenhados no século XV e antes também mostram o Estreito de Bering na Ásia e América e detalhes como destes do rio que parecem muito mais curtos do que são hoje. Ilhas do mar Egeu que não ultrapassaram a superfície das águas desde o aumento do nível do mar no fim da última idade do gelo, e enormes geleiras cobrindo a Betânia e a Escandinávia, rejeitados há mais tempo como tentativa de cartógrafos de preencher espaços vazios. Alguns detalhes em mapas antigos se revelam realmente impressionantes quando se descobriu que tem correlação conhecimentos modernos de mudanças de geografia e na topografia de terra desde as últimas idades dos gelos. Veja, pessoal, vou mostrar um pouco do mapa para vocês. Bom, pessoal, esse aqui é o mapa de Peri Reis, certo? Está na página 46, certo? Que eu estava falando anteriormente. Vocês, ao adquirirem o livro, o PDF dele, vão poder ver ele com mais detalhes. E aqueles que não têm, eu posso ver se consigo providenciar o livro para vocês em PDF. Bom, pessoal, seguindo nossos estudos, né? Sinais de um antigo conhecimento encontrado nestes mapas foram primeiro identificados em 1929 pelo capitão Arlington L. Marlery, um oficial aposentado da Marinha dos Estados Unidos, que sugeriu que os mapas de Peri Reis se baseavam em mapas muito mais antigos que, entre outras regiões, mostravam uma parte da Antártica. Aí aqui tem no comentário. As evidências de Hope indicam que alguns povos antigos exploraram a costa da Antártica quando elas estavam descongeladas, viu, pessoal? E é claro que estes grupos possuíam um instrumento de navegação muito superior a qualquer coisa usada por povos posteriores, certo? Foi Marlery que primeiro percebeu que o litoral da Antártica deve ter sido desenhado antes que a atual capa de gelo cobrisse a costa da terra da rainha Maud. Isso naturalmente desconcertou, pois a Antártica só foi descoberta no século XIX, ficou em grande parte inexplorado até a metade do século XX. Veja, gente, como esse mapa é maravilhoso. Então, aprofundando-se na descoberta de Marlery, Hope tomou a decisão de provar que os mapas portulanos se baseavam em informações muito antigas. A conclusão que chegou foi que uma civilização com conhecimento de navegação e cartografia sofisticados explorou a Terra inteira num passado remoto, deixando para a humanidade um tesouro inestimável de mapas que foram copiados à mão ao longo de muitas gerações. Aí vocês, quem foi essa civilização? Lá atrás nós estudamos na nossa apostila dos Cavaleiros Peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela que existem pirâmides na Atlântida, aliás, na Antártica,
Existem pirâmides no Egito, existem pirâmides aqui na América do Sul, no Brasil, certo? Existem pirâmides em várias partes do planeta, construídas por quem? Pelos povos da Atlântida, certo? Há mais de 25 milhões de anos atrás. Então vamos prosseguir com o nosso estudo, certo? Rump provou que o mapa de Peri Reis foi desenhado segundo os princípios da geometria plana, contendo latitude e longitude em ângulos retos num padrão de grande tradicional, figura 1.12. Mas, evidentemente, foi copiado de um mapa mais antigo, que foi projetado com trigonometria esférica. Parece que os antigos cartógrafos não só sabiam que a Terra era redonda, mas também conheciam sua verdadeira circunferência, até a extensão de 50 milhas náuticas, em torno de 90 quilômetros. Hopgood também demonstrou que, por ser a Terra redonda e o desenho portulano aparentemente baseasse numa proporção plana, meridianos paralelos no mapa se desviariam progressivamente do norte verdadeiro à medida que se afastasse do centro do mapa. O desenho portulano, porém, compensou engenhosamente esse aspecto, adotando nortes diferentes para cada seção do mapa, o que sugere fortemente que esse mapa foi desenvolvido no decurso de um longo período de tempo, muito simplesmente para elaborar um mapa portulano. O cartógrafo, que antigamente conhecia um ponto central, desenhava um círculo em torno dele. Em seguida, dividia o círculo 4 vezes, traçando 16 linhas em centros para o perímetro em ângulo de 22,5 graus. Com isso, ele podia ficar quadrado, ligando o ponto onde cada quinto raio encontrava perímetros do círculo. Em outras palavras, ele criava um quadrado dentro do círculo. Vamos estudar geometria sagrada, gente, assim que terminar esse livro. O mesmo método geométrico empregado. E também vamos estudar a ordem de sistemas, empregado por William Santerclay em seu desenho para a capela de Roslin e por Thomas Jefferson no projeto de Monticello. Bom, vamos ficar aqui na página 49 para marcar aqui para o dia de amanhã, certo? Para vocês, uma boa tarde e um excelente dia para todos.